presidente Xi Jinping, neste momento, estão no chamado Salão do Povo. É o espaço onde acontecem as grandes solenidades em Pequim. Eles vão assinar os vários acordos bilaterais que foram negociados anteriormente pelas diplomacias dos dois países e que agora chegam ao seu desfecho durante a visita do presidente Lula à China. É um assunto muito relevante que eu queria levar aqui ao ouvinte da Rádio Bandeirantes hoje no Jornal Gente, já que hoje é o dia mais emblemático da visita de Lula à China. O presidente Lula, no começo agora do seu mandato número 3, foi aos Estados Unidos e voltou de lá com quase nada. Com algumas promessas, talvez a reativação do Fundo Amazônia, com um valor que decepcionou, alguns acenos e só. Da China, é muito provável que o presidente Lula volte com mais elementos concretos na relação bilateral entre Brasil e China. A China, há 14 anos, já é o maior parceiro do Brasil no campo internacional, tanto em exportações quanto em exportações. O volume de exportações brasileiras para a China nos últimos 20 anos foi multiplicado em quase 15 vezes. Para o nosso ouvinte ter uma dimensão do tamanho hoje do que representa a China para o comércio brasileiro. Quase todos os estados brasileiros exportam para a China e a China é o maior comprador da produção, especialmente agrícola, mas também mineral, da maior parte dos estados brasileiros. Ou seja, hoje há uma ligação umbilical entre Brasil e China e qualquer coisa que aconteça na China, é claro, afeta positivamente ou negativamente o Brasil. A gente tem falado muito sobre de que forma o Brasil pode se beneficiar dessa aproximação maior com a China, trazendo investimentos, trazendo dinheiro chinês, talvez, e isso ainda não está muito claro, fazendo parte da nova chamada Rota da Seda, com investimentos grandes da China em infraestrutura no Brasil. Isso a gente vai ter um pouco mais claro ao longo dos próximos dias, quando primeiro os acordos forem divulgados e a gente souber exatamente em que termos eles se darão. Muitas vezes, no encontro entre presidentes, só é assinado ali o protocolo de intenções e ainda há negociação a ser feita posteriormente entre as duas diplomacias. Queria olhar um pouquinho para o outro lado hoje. Por que a China está tão interessada no Brasil? Olha, são muitos motivos e alguns deles bem claros, e que não são segredo para ninguém. O primeiro deles é fortalecer o BRICS. Hoje, em alguns parâmetros de medição de PIB, o PIB dos BRICS já é maior do que o PIB do G7. A gente já trouxe essa informação aqui para o ouvinte do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Ou seja, são dois grandes blocos gigantes no mundo. E o Brasil está ligado a um deles hoje, que é o bloco dos países emergentes, junto com China, junto com Índia, aliás, os dois países mais populosos do mundo. O interesse em fortalecer os BRICS, é claro, aproxima a China do Brasil. Também aproxima a China do Brasil o interesse da China, e esse é aberto, de fazer com que o poder político e econômico dos Estados Unidos siga em declínio, porque essa já é uma realidade. Nos últimos anos, as duas economias estão cada vez mais próximas em tamanho, em magnitude, mas a China ocupa no comércio mundial um papel muito mais relevante do que os Estados Unidos, não só com o Brasil, com a Europa, com outros países. Hoje a China é o maior player internacional. E é claro que o governo chinês tem isso muito claro e sabe que, para seguir na sua ascensão, o que acontece com os Estados Unidos também é muito relevante. O Brasil sempre esteve na zona de influência dos Estados Unidos historicamente, até por uma questão geográfica. Mas essa possibilidade de aproximação com o Brasil, com os BRICS, faz com que a China abra os olhos. E um terceiro ponto, é claro, o Brasil hoje é um país muito relevante na geopolítica internacional pela sua biodiversidade, pela floresta amazônica, pelo fato de que o Brasil hoje tem fontes de energia limpa numa quantidade muito maior do que quase todos os países do mundo. Hoje tem muita riqueza aqui. Aquilo que nós, durante muito tempo, tratamos quase como um estorvo para o progresso, naquela visão ainda muito ligada à industrialização inglesa, que via máquinas e chaminés como símbolo do crescimento, isso ficou para trás. Hoje, países que têm esse patrimônio natural têm um peso e têm que ser remunerados por isso. E é isso que é o objetivo do governo brasileiro e pelo qual nós temos que brigar. O Brasil tem que ser remunerado por ser hoje um dos pulmões, talvez o principal,
pulmão do mundo. A China tem investido em energia limpa, a China quer rever as suas matrizes energéticas e o Brasil, com a sua experiência, com a sua expertise, tem muito a entregar também. Enfim, é um momento muito interessante da geopolítica internacional, no qual o Brasil participa dessa forma durante a viagem de Lula à China.